Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora nós vamos apresentar a vocês quem é Mickey Johnston, ou MJ. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês se vale ou não o investimento de cerca de 35 milhões de reais para contratar esse jogador de 26 anos. No vídeo agora também a gente vai trazer a informação do valor que o Flamengo receberia caso topasse emprestar o atacante Juninho aos clubes árabes que fizeram proposta ao Flamengo. Isso tudo e muito mais instantes. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajudinha será super bem-vinda. E lembrando, isso tudo de graça, não paga nada e você ainda fica muito bem informado sobre o nosso Mengão. Vamos para as informações? Pois bem, como eu falei na introdução, eu consegui apurar o valor da compensação financeira oferecido pelos clubes árabes Al Riyad e Najama SC pelo empréstimo de Juninho. Esses dois clubes, como a gente trouxe em primeira mão aí essa semana, fizeram proposta ao jogador e ao Flamengo por empréstimo de 1 ano. Empréstimo esse com uma compensação financeira. E eu consegui apurar os valores. A proposta é a mesma, financeiramente falando, para o Flamengo. 250 mil euros que o Flamengo receberia para emprestar esse jogador. 250 mil euros hoje dá em torno de 1,5 milhão de reais, tá? Cerca disso. E aí o Flamengo ainda não bateu o martelo, está avaliando a situação. Os empresários do atleta estão esperando uma resposta do Flamengo. O jogador topa, como eu já falei aqui, o jogador topa, mas não vai forçar, entre aspas, nenhuma saída, tá? Ele está feliz no Rio de Janeiro, ele entende que seria também uma boa atuar por esses clubes árabes lá na Arábia Saudita. A proposta salarial para ele é muito boa, ele não receberia o mesmo salário que ele recebe hoje no Flamengo, pelo contrário, seria mais, ainda tem bônus aí por gol, enfim, a gente sabe como que funciona o futebol árabe, eles gostam mesmo de dar uma boa remuneração, até mesmo para atrair o desejo dos atletas em jogarem lá no mercado bem alternativo. O jogador topa, mas se o Flamengo não topar, ele vai continuar buscando o espaço dele na equipe rubro-negra. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2028, tá? Outra informação importante, o valor exato que o Flamengo vai pagar ao Dínamo de Moscou por Jorge Carrascal é 12 milhões de euros, de maneira fixa. Não vai ser 10 mais 2 por metas ou 12 mais 2 por metas. 12 milhões de maneira fixa, não tem valor por bônus através de metas. Então esse valor aí, quase 80 milhões de reais, esse valor será quitado em 3 parcelas. O Flamengo e o time russo agora estão na fase das garantias bancárias que a equipe russa pediu ao Flamengo. A gente sabe que negociar com o russo não é fácil. O Flamengo está tendo um trabalho absurdo, mas aos poucos está conseguindo domar esses russos aí. E em breve o jogador deve se apresentar ao Flamengo. Vamos agora falar do futuro atacante rubro-negro, o irlandês. Arrisco a dizer que será o primeiro irlandês a vestir a camisa do Flamengo. Confesso para vocês, e olha que eu já li bastante sobre o Flamengo, não me veio à cabeça nenhum outro irlandês que tenha passado pelo Flamengo. Pode ter um ou outro aí que fez alguns jogos, mas se alguém souber, pode comentar no vídeo aí até mesmo para eu aprender. Mas vamos lá, Mickey Johnston, o MJ, está próximo de ser contratado pelo Flamengo, vocês já sabem disso. Números dele na temporada 2024-2025 pelo West Brom, da segunda divisão da Inglaterra. 41 jogos, sendo 25 como titular, 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas. Esses números são do site SofaScore. Beleza, a gente apresentou os números, mas eu sei que você, assim como eu, não conhece o futebol desse jogador. Poucos vão conhecer. Claro que quem acompanha muito o futebol da Inglaterra, o futebol inglês da segunda divisão, pode até conhecer esse atleta, o Michael Johnston. Mas eu fui buscar informações sobre esse jogador, até porque eu, como jornalista, eu preciso buscar informações desse atleta. Não posso simplesmente aceitar, não conheço, então não vou dar minha opinião. Não, eu fui buscar informações
conversei com 2 jornalistas que acompanharam o futebol dele lá na Inglaterra e conversei com alguns analistas de desempenho. Por que é importante conversar com analista de desempenho? Um deles, inclusive, trabalha em um clube que estava monitorando esse jogador. Não posso falar o nome do clube, porque aí eu vou acabar revelando a fonte, porque não sei se tem outro clube, além do Flamengo e esse, que estaria de olho nesse jogador. E esse analista de desempenho me passou boas informações sobre esse atleta irlandês de 26 anos. Vamos lá, eu fiz um resumo aqui, tá, das informações que eu obtive, os pontos positivos e negativos desse atleta. Primeiro ponto, é muito ágil, dribla bem, tem boa saída para os 2 lados, é atacante de beirada, tá? Vai bem nos cruzamentos, cruza bem com as 2 pernas, muito bem com a esquerda, e ele é destro, tá bom? Eu não estou dizendo que ele é ambidestro, ninguém falou isso, mas que não é cego da perna esquerda, então ele utiliza bem a perna que não é dominante. Vamos lá, outro ponto aqui. Nos duelos físicos sofre um pouco, de costas tem dificuldade, quando recebe de frente geralmente leva perigo. Outro ponto, sem bola ele pressiona muito, de fato ajuda bastante, apesar de não ser tão bom nos duelos defensivos. Ele é muito agressivo, tira os espaços rápidos. Tem uma jogada característica que dá uma pedalada, ele pedala ali para o fundo e dá uma cavadinha de canhota para a área. Então ele sabe fazer isso muito bem, segundo essas pessoas. Tem uma jogada, essas ali, não finaliza bem. Esse fundamento é o que mais precisa evoluir, isso me preocupa. Atacante que não finaliza bem, de repente isso justifica o baixo número de gols dele na última temporada. Inclusive, um dos analistas disse, abre aspas, eu enxergo como um jogador para jogar 35, 40 minutos de média por jogo, porque é um cara que não te entrega muito gol, ele não faz gols, mas é um cara que pode abrir defesas, ele é muito ágil, o movimento de pernas dele é muito rápido, fecha aspas. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é um jogador de ponta que vai ajudar a atacar espaço, cara, é um jogador que, assim, analisando essas informações e o que Felipe Luiz gosta de falar em entrevista coletiva, é um jogador que tem a cara do estilo de jogo do Felipe Luiz. Gente, isso não quer dizer que ele vai dar certo com certeza ou que ele vai dar errado com certeza. Não tem como a gente ter essa certeza, é impossível. O ponto é, o Flamengo está fazendo um investimento de cerca de 35 milhões de reais para contratar esse jogador. Eu não acho um investimento alto. Se tratando do futebol atualmente, que a gente sabe que está muito inflacionado o mercado, eu não acho investimento alto. A grande questão é, não sou a favor de trazer contratações apenas contratação de scout. E criou uma expectativa muito grande na torcida do Flamengo, porque o Flamengo está com muito dinheiro em caixa e acabou de perder o Gerson, capitão e principal jogador, um dos principais jogadores do time do Flamengo, inclusive do time titular, não só do elenco. Então a expectativa estava muito grande de vir um nome, digamos assim, para parar o aeroporto, que chama atenção, contratação de peso. Só que a gente sabe que o José Boto e a equipe dele gostam desse tipo de contratação. O Juninho foi uma aposta, até o momento o Juninho não deu certo. Eu considero o irlandês também uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, ele chegando, o Flamengo sim tem interesse em negociar Michael Cebolinha. Seria... outro ponto importante. O Flamengo analisou também o histórico de lesão. Segundo eles, é um jogador que tem saúde, fecha aspas. Ou seja, que daria conta da forte exigência que é o futebol brasileiro. A ver se vai dar certo, mas precisa, entre aspas, se livrar de alguns jogadores do elenco, porque o Flamengo está ficando recheado de ponta. Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, apesar que Plata faz várias funções também, Bruno Henrique tem jogado muito centroavante. Por falar em centroavante, eu ainda sou da teoria de que tem que fazer o Pedro jogar. O Pedro é o fazedor de gols desse time. É mais um jogador que está chegando que não tem características de fazer gol. Isso me chama atenção. Não sabe finalizar, segundo as pessoas que acompanham a carreira desse jogador. Ele precisa evoluir nesse quesito, finalização. É um atacante que precisa evoluir isso. Isso me preocupa. Mas também não quer dizer que vai dar errado ou certo. E agora chegou o momento de vocês. Vocês vão opinar. Gostaram da contratação? Vale o investimento? Vale o risco? Não vale? É loucura? Enfim, quero a opinião de vocês. É isso aí, meus amigos. Vamos então começar a bater papo com todo mundo. Já existem alguns superchats aqui, vou começar a lê-los. Vocês sabem que os superchats
dão prioridade nos comentários, mas depois eu leio também os que não são superchats. Mas começo, então, com o Fredinho Faro, que diz assim: boa noite, RMP. É inexplicável a contratação deste irlandês. Nunca ouvi falar. Nem você, Fred, nem ninguém. Ninguém no mundo do futebol, antes de surgir este interesse do Flamengo, se você perguntasse quem é Mickey Johnston, nenhum. Pode perguntar em todas as mesas redondas, das televisões abertas, das TVs a cabo, dos youtubers, ninguém saberia dizer quem é Mickey Johnston. Porque é uma figura totalmente obscura, totalmente sem importância. E o Flamengo está contratando esse cidadão, depois eu vou ver direitinho o preço, acho que são 4 milhões de euros, uma coisa qualquer assim, ou libras, aí vai bater mais ou menos a mesma coisa, e dando a ele um contrato de 4 anos. Gente, 4 anos para um cara que até hoje nunca fez nada que prestasse na carreira. Depois vai virar um entulho no elenco, como se transformou o Juninho. Que o Flamengo agora está tentando emprestar para clubes árabes que pagariam pelo empréstimo $250 mil. Quanto custou o Juninho? Não tenho certeza, vou procurar. Vou dar uma gugada, como a gente chama aqui, e vou dizer a vocês. Eu sei que é 8 qualquer coisa, mas eu não sei se são 8 milhões de euros ou se são... Olha aqui, ó. O Flamengo anuncia a contratação de Juninho. Isso foi no 15 de janeiro. Assinou o contrato até o fim de 2028. Custou 5 milhões de euros. Ou seja, 31 milhões de reais. Esse jogador que custou 5 milhões de euros, o Flamengo está propenso a emprestar agora por $250 mil. Quem paga esse prejuízo, hein? Quem paga esse prejuízo? Não é o José Boto. Devia pagar lá dos 500 mil que ele recebe por mês. Diz aqui agora o Fabrício: não demora, o Boto fará a torcida ter saudade do Braz. Olha, tá difícil não achar que o Boto é pior do que o Braz. Tá difícil não achar, por tudo que está acontecendo, principalmente depois da mega cagada que ele fez ao dizer para o Mauro César Pereira que gostaria de se livrar do Pedro, que gostaria de fazer contratações, mas tem o Pedro lá, e que ninguém ia pagar nem pelo menos 15 milhões de euros pelo Pedro. Depois dessa cagada toda, ele, como eu já contei na live de ontem, não tem o menor carinho de ninguém do Flamengo, pelo contrário, é um mal amado, como era o título da live. Os jogadores não gostam dele, porque os jogadores sabem que ele, em papo com os jornalistas, sem entrevista, aquela rodinha que às vezes se faz em torno do dirigente, ele fala mal de muitos dos jogadores. Então, no caso do Pedro, foi só mais um, que por ser o Pedro e por ter sido um jornalista de verdade, que é o Mauro César Pereira, virou o que virou, teve a repercussão que teve. Muito possivelmente ele já deve ter dito coisas piores de outros jogadores. Só que quem estava na rodinha não teve disposição para botar no papel. Ou talvez ele tenha pedido off. Se ele pediu off, não era para botar mesmo. No caso do Mauro, ele não pediu. Mas os jogadores ficam sabendo. Não adianta, gente. Num clube de futebol, por mais fechado que seja, por mais que ele não deixe entrar ninguém que não seja ligado diretamente ao campo e bola, as coisas vazam. As conversas vazam. As assessorias sabem.
E resultado disso, os jogadores sabem. Você acha que algum jogador que soube que o Boto falou mal dele para a imprensa tem simpatia pelo Boto? Você acha que esse jogador não comenta com os outros? Olha, está falando mal da gente aí. E o resultado é que ele é um cara, hoje em dia, mal amado por todo mundo do Flamengo, do Ninho do Urubu, na Gávea. Boto é mais fanfarrão que o Braz. Fraldão Luiz é um desrespeito do cacete, né, o Davi? Pelo amor de Deus. Gabriel Bauman. Boa observação, Gabriel. Com Carrascal e Mickey, acabou a vaga de estrangeiro. O Flamengo tem direito a... Acho que são 9 estrangeiros agora, não é isso? Me parece que são 9 estrangeiros. Então, vamos lá, vamos contar. Varela, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. De cara já temos 4. Quem mais que a gente tem de estrangeiro no elenco, além desses 4? Está me faltando alguém aqui. Agora chegam esses 2, viram 6, mas deve ter mais, porque eu li que você pode ter 9 no elenco. Se alguém lembrar da lista completa de estrangeiros, bota na mensagem para mim. Me dá essa ajuda. Daqui o Fran. A culpa já não é do Boto, mas do BAP. Aí eu tendo a concordar com você. Que a partir do momento que ele fez a cagada que ele fez, o BAP devia ter mandado ele embora. Se o BAP o manteve, as próximas cagadas são também responsabilidade do BAP. Concordo com você. Ralf Rangel. O capitão Gerson fez história no Mengão, foi dedicado, comemorou e chorou. Dito isso, desejo que o Putin o convoque para a linha de frente na guerra. Porra, Ralf, pelo amor de Deus. Aliás, achei uma coisa estranha, né? O Gerson se despediu do Flamengo e não foi hoje ao Flamengo na representação. Pode ser que antes de viajar, não sei exatamente qual será o dia da viagem dele, ele ainda vá no Ninho do Urubu. Mas acho que o normal hoje teria sido ele ir no dia da representação. Hoje o Flamengo se reapresentou e começou a treinar. O normal seria que ele tivesse ido lá, aproveitado que estavam todos juntos e se despedido, né? E ido embora. Não foi. Não sei, repito, não sei se ainda o fará na véspera da viagem para a Rússia, que eu ainda não sei qual é a data. A festa foi grandiosa, mas o silêncio continua ensurdecedor. Gerson, ídolo recente e ex-capitão do Flamengo, preferiu se despedir dos companheiros no ritmo do rap e do funk, com Mac Pose do Rodo e Oruan embalando a noite. A presença de nomes como Arrascaeta, Bruno Henrique e Wesley mostrou que, apesar do fim oficial no bid da CBF, o Coringa ainda carrega laços fortes dentro do elenco rubro-negro. A rescisão já é fato, o valor já foi pago, mas a ausência de um pronunciamento do jogador ecoa mais do que qualquer batida musical da festa. No campo da emoção, a saída de Gerson não teve a mesma intensidade que sua trajetória dentro de campo. Nenhuma coletiva, nenhum vídeo de despedida, nenhum olhar para trás. Apenas uma festa e uma nota fria do clube nas redes sociais. E o torcedor ficou com gosto de adeus mal resolvido. O que se viu foi um desligamento rápido, quase silencioso, em contraste com os aplausos que sempre acompanharam o camisa 8. Mesmo com a formalidade cumprida, o coração rubro-negro ainda espera uma última palavra, um obrigado, um até breve, algo que faça jus à história construída. Se você também sentiu falta de uma despedida à altura, já deixa seu comentário aqui embaixo. E se quer continuar acompanhando todos os bastidores, emoções e reviravoltas do nosso Mengão, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente traz tudo, sem filtro e sem enrolação, porque o Flamengo é emoção do início ao fim.